Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje vamos falar sobre exploração espacial. Antes de começar, um conjunto de pessoas, somos quase 30 no Clube dos Carnívoros, aqueles que já viram todos os vídeos do canal. Eu mais à frente vou ler os nomes, porque quero fazer um reconhecimento personalizado a cada um pelo apoio que me dão. Já não gravava há algum tempo. Eu acho que este nosso conceito dos bifes do lombo vale a pena fazer quando eu tenho notas relevantes para partilhar e tenho um assunto que acho que tem relevância suficiente para justificar o esforço de preparação e vir ter convosco sempre com bifes do lombo, evitando os croquetes. Bom, porquê que eu trago este tema da exploração espacial? O que eu penso é o seguinte: nós vivemos num mundo com um contexto de elevados desafios, não é? Sentimos instabilidade internacional, guerras, o tema da Ucrânia, de Gaza, do Irão, e portanto vivemos num clima que é potencialmente depressivo, não é? Negativo. Este tema do Irão, com o Estreito de Hormuz fechado, os impactos nos mercados de energia, do petróleo, podem vir a causar, com muita segurança e com alta probabilidade, uma crise económica que julgo que está iminente, provocada por estes conflitos, e portanto tudo isto surge num clima que ainda por cima vem em cima do choque do Covid, que parece que foi há muito tempo, mas que foi um custo gigantesco na sociedade. E portanto nós estamos num ambiente semi-depressivo, internacional, com riscos, com inseguranças. E eu acho que nestas alturas, sobretudo nestas alturas, temos que nos deixar deslumbrar. Temos que nos deixar impressionar, temos que nos sensibilizar com os grandes progressos da humanidade. Não é com a pequena política do dia-a-dia, com o político A, com o político B, com o jogador de futebol C ou D, com um golo, com uma vitória zeca, que não muda nada. Eu estou a falar das grandes vitórias da humanidade. Porque é isso que nos dão o sentido de existir. Quer dizer, somos uma humanidade que continua a crescer, que continua a desenvolver-se, continua a fazer feitos inacreditáveis. Nós todos em conjunto, a população do planeta. E quando só vemos negatividade, temos que nos forçar a olhar para aquilo que é extraordinário. Heróico mesmo, porque este tema da exploração internacional é um tema de heroísmo também, de feitos colossais. Então o tema que eu queria trazer, vou começar pelo fim da história, e depois vamos aos avós, como em todos os vídeos, né? Vamos ver os avós da história. Bom, missão espacial da NASA Artemis II, agora muito recente, que partiu no dia 1 de abril de 2026 e regressou no 10 de abril de 2026. Portanto, tiveram 10 dias no espaço. Foi o primeiro voo tripulado a ir até à Lua desde 1972. Portanto, tem 54 anos. Eu sou de 1972. Logo isto já põe o tema em cima da agenda. Logo isto já põe o tema espacial em cima da agenda. Para mim, tudo o que tenho em 1972 é um padrão. Eu funciono muito com padrões e apanho o tema com interesse. E, portanto, o que aconteceu super recentemente foi uma viagem à Lua. Uma viagem à Lua que já não existia há 54 anos. Temos que nos deixar emocionar. Temos que perceber que é mais importante do que quase tudo o que nós falamos no dia-a-dia. São vitórias gigantescas, colossais. E foi também uma composição da equipa de astronautas, primeira vez com uma mulher, primeira vez com um homem negro. E, portanto, vemos que não é só voltar à Lua, é voltar de forma diferente e bateram o recorde de distância. Portanto, o recorde anterior era da missão Apollo 13, de 1970, que tinham ido a 400.171 km de distância da Terra. 400.171 km de distância da Terra. Imaginem o que é isto, sair do nosso planeta e ir para 400.000 km de distância. Isto não é a Estação Espacial Internacional. Isto não é a SpaceX a pôr satélites. Isto é ir completamente fora para o espaço profundo. Nesta Artemis II, de recente, foram a 406.700 km da Terra. E, portanto, superaram o recorde por 6.000 km. Foram 6.000 km mais longe do que as missões Apollo. Portanto, eles foram até à Lua, eles saíram, deram uma volta ao nosso planeta, saíram da rota de circunnavegação da Terra, foram à Lua, deram uma volta na Lua, passaram por trás da Lua, portanto, eles ficaram
sem comunicação com a Terra. Eles ficaram entre eles e a Terra havia a Lua. Viram a Lua por trás e regressaram. E tudo correu bem. Portanto, é absolutamente extraordinário. Epá, faz mais vezes confusão um jogo de futebol da treta, todos aos gritos, vitória, vitória, pessoas a chorarem aos braços, grande gol. Os astronautas vão a 400 mil quilómetros daqui, passam por trás da Lua, voltam e a malta, bora tomar um café. É como se não fosse nada. Isto para mim faz-me confusão. Porque isto é que são os verdadeiros feitos da humanidade. Imaginem sair do nosso planeta e ir até à Lua e voltar. Temos que nos deixar emocionar e eu acho que quem não se emocionar com isto tem que fazer uma autoanálise. Estou mesmo focado nas coisas que são verdadeiramente importantes. E é preciso perceber que agora isto, como já vimos muito, exploração espacial, vemos a SpaceX sempre a lançar foguetões, já parece banal. Mas não é, porque a SpaceX é órbita perto da Terra, não é? A Estação Espacial Internacional está no espaço, mas é perto da Terra. Aqui é ir para super longe. E é algo que o homem sempre quis. Os nossos antepassados mais longínquos sempre sonharam com voar, sempre sonharam com o céu, sempre sonharam com o espaço, mas era impossível. Durante a humanidade, que é super antiga, 300 mil anos, o Homo sapiens, mais ou menos, não conseguia sair do chão. Não conseguia sair do chão. Agora vamos à Lua e voltamos. Se não nos deixamos emocionar é porque estamos a perder sensibilidade. Vamos ver, por exemplo, as primeiras coisas que voaram, feitas pelo homem, foram papagaios de papel, ou para os brasileiros, pipas chinesas. 500 anos antes de Cristo. Conseguiram perceber que o vento empurrava aquilo, tinha um fiozinho, foi o primeiro objeto a voar. Os papagaios chineses. Na Grécia Antiga temos a mitologia Ícaro, não é? Mito do voo com asas. Era um homem com asas, mas as asas derretiam quando ele se aproximava do céu. E, portanto, é um exemplo de a ambição de subir, mas quando sobe muito alto pode cair. Mas cá está, o voar. Na Grécia Antiga. No primeiro século, Jesus Cristo ascendeu aos céus. Os céus como divino, não é? Os céus como divino. Imaginem o que é, no ano 0 ou no ano 33, a malta, quer dizer, andava de sandálias no chão e já isso, ter sandálias já não era mau. Portanto, quem ascendia ao divino era uma coisa louca. E depois, a seguir, na Idade Média, os anjos tinham asas, não é? E, portanto, o voo tinha atributos celestiais, não eram seres com asas que voavam, enquanto os outros estavam agarrados no chão. Portanto, já vemos que isto que agora nos parece banal tinha características celestiais, mitológicas, durante centenas, séculos, ok? Até milhares de anos. Agora, avançando, temos Leonardo da Vinci, 1485, 1515. Já começava a tentar perceber como é que se podia voar, como é que isto se faz. E há vários desenhos de máquinas voadoras que são a base teórica do voo, que nunca foram construídas, que nunca voaram, mas o Leonardo da Vinci já dedicava tempo a perceber como é que eu posso construir uma máquina que voa. 1709, Bartolomeu de Gusmão, português, fez uma tentativa, que era a passarola, 1709, que era uma tentativa de fazer um primeiro balão. Aquilo não era um balão, mas ele percebia, porque ele fez experiências que pondo pequenas coisas, julgo que de papel, e em cima do fogo, essas coisas voavam para cima, subiam, porque o ar quente empurra para cima, que é o princípio de um balão, que o ar quente empurra o balão para cima. E ele tentou dizer, então se esta coisinha pequena sobe, vou tentar fazer uma coisa maior, que era a passarola, que também vai subir. Com um conceito que aquele aparelho, com o calor, ficava mais leve do que o ar. Isto era a corte de Dom João V, em Lisboa. E já estava quase a antecipar um português, temos que nos deixar emocionar, um português, Bartolomeu de Gusmão, já suspeitava como é que isto ia ser feito. E já antecipava o que mais à frente ia ser o balão de ar quente. Fez pequenos modelos com ar aquecido num ambiente fechado que voaram, mas nunca conseguiu ter uma versão em larga escala tripulada que voava. Portanto, pequenos modelos sim. Mas cá está um cientista, alguém que procurava uma experiência de como voar em Portugal. E vamos ver que Portugal e o Brasil têm uma relevância ainda interessante nesta história. 1783, chegamos ao balão dos Montgolfier. São dois irmãos franceses que
conseguiram finalmente fazer um balão de ar quente. Um balão que subia de ar quente. Portanto, estamos um pouco antes da Revolução Francesa, já vimos nos filmes do Napoleão. É nesse contexto. Portanto, junho de 1783, portanto, nesta altura, ainda a França era governada por Luís XVI, que é o último rei que foi guilhotinado com a Revolução Francesa. Portanto, na corte de Luís XVI, estes irmãos Montgolfier começaram a explicar que conseguiam fazer uma máquina voadora. Imaginam que naquele tempo, em 1783, acharam um tipo e dizer assim: eu acho que eu consigo fazer uma coisa que voa e vou demonstrar. Isto é um OVNI, isto é do além, quer dizer, uma coisa grande a subir, mas como assim? E então, em junho de 1783, eles fizeram um primeiro teste público e conseguiram levantar o balão 2 km sem tripulação em altura. Ainda preso com um cabo e levantava 2 km e descia. Mas imagina eles a verem uma coisa a subir 2 km. Naquela altura, em França, era tipo, uau, quase tipo magia. Pronto. E julgo mesmo que eles depois deixaram o objeto deslocar-se, ele deslocou-se 2 km em altura e 2 km em distância. Portanto, foi solto e descolou-se 2 km em distância, mas sem tripulação. Depois quiseram verificar, se eu repetir isto com seres vivos, eles sobrevivem à altitude antes de porem pessoas. E então repetiram a experiência com uma ovelha, um pato e um galo. Lançaram do Palácio de Versalhes. E quando recuperaram, porque aí sim tinham um processo qualquer de recuperação, verificaram que os seres vivos estavam intactos. As aves e o mamífero, uma ovelha, sobreviveram à altitude. Então eles sabiam que eu agora posso experimentar por uma pessoa. E, portanto, foi a primeira prova de um ser vivo transportado a alta altitude e sobreviver. Então, no dia 21 de novembro de 1783, fizeram uma experiência com voo humano tripulado. Foi o primeiro voo humano tripulado. 2 pilotos subiram durante 25 minutos e andaram 9 km de distância a 915 metros de altitude, voo totalmente livre, sem estar agarrado a nada. Claro que não era navegável, não é? Ele empurrado pelo vento. O balão com alto risco alimentado com uma fogueira de palha e voou sobre Paris. Imaginem as pessoas em Paris a verem uma espécie de uma nave espacial a passar por cima. Pessoas que nunca tinham visto nada no ar. Extraordinário. E por isso que eu digo, isto é heroico. Quer dizer, a pessoa que entra no balão, nós às vezes temos a noção, não sei o quê, estou a correr riscos. Isto aqui é o risco máximo. Nunca ninguém na humanidade voou e estes tipos entram no balão. Portanto, estamos em 1783. Agora também é engraçado ver a cadência da evolução, que é uma coisa que eu achei engraçado. 1783, exatamente 100 anos depois. Estes padrões é que às vezes eu penso que é mesmo a simulação e é o Matrix. 1783 é o balão. 1853, por isso não dá exatamente 100 anos, como eu estava a dizer, dá 70, mas dá número redondo. Sai o planador de Cayley. Sir George Cayley, aristocrata inglês, define os princípios do voo moderno. E vemos que isto está a acelerar. Demorou milénios, não é séculos, é milénios, até ao primeiro humano voar. Centenas de milénios, para ser claro. Centenas de milénios, porque o Homo sapiens tem 300 mil anos, portanto, centenas de milénios até o primeiro humano voar. Do primeiro balão ao primeiro planador já são 70 anos. Isto é muito interessante para quem está no mundo do empreendedorismo, porque é preciso perceber que há uma fase enorme de ramp-up, que podem ser os primeiros 10 anos de uma empresa, pode ser o que for, mas depois cada vez fica mais fácil, porque vai construindo em cima do que já aprendeu. E então, isto acontece imensas coisas na humanidade. Por exemplo, é sabido na história do atletismo, durante séculos ninguém conseguia correr os 100 metros abaixo de 10 segundos. De repente uma pessoa corre, todas correm. Porquê? Porque entra a aprendizagem, começa-se a perceber que é possível, mais pessoas acreditam, mais pessoas tentam. E é o que está a acontecer. Em apenas 70 anos, depois do primeiro balão tripulado, surge o primeiro planador tripulado. Sir George Cayley, aristocrata inglês, define os princípios do voo moderno, planador com asa fixa mais cauda, o que garantia a capacidade de planar com alguma estabilidade. Foi o primeiro voo planado com passageiro, sem motor ainda, sem motor. E era lançado numa encosta. É interessante perceber isto, porque tudo isto são desafios que têm que ser resolvidos. Nesta fase eles tinham que subir a uma encosta e atirar o planador. Com um herói lá dentro que confiava que aquilo não caía a pique e encosta abaixo. Voo curto, mas controlado, provou o conceito que era possível planar. Entretanto, podemos abrir aqui uma janela
para introduzir um herói brasileiro, Santos Dumont. Alberto Santos Dumont, brasileiro, considerado um dos maiores pioneiros da aviação mundial, que em 1901 resolveu o problema da dirigibilidade. Contornou a Torre Eiffel com o seu dirigível, provando que o homem podia controlar o curso do voo. Portanto, foi a primeira vez que foi feito um voo, portanto, ainda era um dirigível com os princípios de subir por ser mais leve que o ar, como um balão, mas conseguia contornar à volta da Torre Eiffel. Imaginem o que é estar em Paris e ver um dirigível gigante. Isto é que era mesmo a nave espacial. Um dirigível a contornar a Torre Eiffel, com controle. Até agora eram coisas que se largava para cima e empurrava com o vento para onde fosse, ou atirava um planador de um penhasco abaixo. Este Santos Dumont, com o seu dirigível, conseguia dirigi-lo mesmo, por isso é que ele chama de dirigi-lo e circular a Torre Eiffel. E, portanto, vamos ver, o Santos Dumont, de facto, é um brasileiro que conseguiu feitos absolutamente extraordinários. Entretanto, começa-se a abrir aqui janelas já nos Estados Unidos. E então, em 1903, portanto, precisamente 50 anos sobre o planador de Cayley, que não tinha motor. Portanto, é giro, é preciso perceber isto. 1783, acaba tudo em 3. Pá. Estes padrões até parece que estamos um bocado na Matrix. Pá. Isto depois bate tudo certo. Pá. É a simulação. Pá. Temos que ver os sinais que isto é um bocado a simulação. Porque é 1783 o primeiro balão tripulado. 1853, exatamente 70 anos. Epá, não é 71, não é 69, é exatamente 70 anos. 1783 para 1853. Demorou 70 anos até haver um planador. Agora, exatamente 50 anos, 1903, é pá, porque o tipo que está a escrever a simulação mete aquilo mais 70, mais 50 e vai batendo. É curioso, pá, é curioso. Eu apanho estes padrões com muita facilidade e acho sempre interessante perceber isto. Pá. As pessoas às vezes estão muito agarradas ao pormenor e não apanham a big picture. E vejam a evolução. Milénios, centenas de milénios, sem o homem voar. De repente, em 1783, um balão sobe tripulado. 70 anos depois, já havia planadores. 50 anos depois, já havia um avião com motor, que era o Wright Flyer. Nasce o avião moderno, já nos Estados Unidos. Já começamos a ver os Estados Unidos com capacidade de rivalizar com a Europa a fazer coisas. Vimos que anteriormente isto eram temas de Paris e não sei o quê. Bom, agora já estamos nos Estados Unidos. Wright Flyer. Nasce o avião moderno. Isso eram irmãos, eram os irmãos Wright, e realizam o primeiro voo motorizado controlado. Tiveram apenas 12 segundos no ar, voaram 36 metros, é quase um salto, não é? É quase um salto, mas é um salto controlado, aquilo não se desmadrou tudo, não caiu, andava como... Já não tinha que ser atirado de um penhasco, porque tinha motor. Embora eles ainda usavam alguns truques para compensar o não atirar de um penhasco, que era, tinham uns carris e o avião saía em cima de uns carris, que é para ter o mínimo atrito possível, porque o motor não conseguia puxar aquilo num asfalto ou numa terra, então aquilo descolava em cima de uns carris e até chegaram a usar catapultas para atirar o avião, uma espécie de um mecanismo elástico para atirar o avião para a frente. Mas é engraçado, pá, a evolução da humanidade a alta velocidade. Então temos o primeiro avião com motor, apenas 50 anos depois do primeiro planador. Entretanto, o Santos Dumont, pá, que era um tipo brasileiro excepcional, pá, em Paris, não é? Portanto, também devia ser... Pobre não era. Aliás, este Santos Dumont é um potencial bife do lombo. Pá. Este Santos Dumont é um potencial bife do lombo. Pode ser muito interessante fazer um vídeo a perceber exatamente quem era. Pá. É quase que me cheira... Pá, lives de Gulbenkian, pá, não sei, alguém endinheirado brasileiro, veio para a França. Acho que deve ter aqui muito background para cavarmos e para explorar. O Santos Dumont teve portanto, se tiverem interesse, escrevam Santos nos comentários. Santos Dumont teve um papel essencial também nos relógios. Porquê? Porque ele, para ter o controle destas naves, ele tinha que conseguir medir o tempo. E antigamente o que havia era sobretudo os relógios de pulso, que era difícil estar a pilotar uma coisa super instável e que já não navegava bem e ainda estar a tirar um relógio do bolso e a ver. Então ele quis ter um relógio de pulso não, um relógio de bolso. Ele quis ter um relógio de pulso. E então pediu ao seu amigo francês Louis Cartier, que já estamos a ver, é o fundador da Cartier, da joalharia, Louis Cartier, que criasse um modelo que desse para pôr no pulso. Já havia outros relógios, a Patek Philippe já tinha já haviam outros relógios de pulso,
mas ele foi um dos pioneiros do desenvolvimento da relojoaria de pulso como temos agora. E então surgiu o modelo Cartier-Santos, que é fabricado até hoje. E foi utilizado por ele inicialmente para pilotar. Portanto, isto é engraçado. Quem tiver um Cartier-Santos consegue perceber a história daquele relógio. Foi desenvolvido para o Santos Dumont conseguir pilotar. É giro, pá. Estas coisas são giras. E em 1906, portanto, isto foi em 1904 que surgiu o Cartier-Santos. Em 1906, eu estou a dizer isto, já quase fico com vontade de comprar um Cartier-Santos. Pronto, isto agora, Impulse Control. 1906, no campo de Bagatelle, em França, realizou o primeiro voo homologado da história. O que é que isto quer dizer? Porque aquele voo dos irmãos Wright, foi o primeiro voo motorizado, mas primeiro, não foi um voo com juízes, com observadores oficiais. Portanto, aquilo era o grupo dos irmãos, mais umas pessoas que assistiram, que dizem que viram, há umas imagens, há umas coisas assim, mas não foi verdadeiramente homologado com entidades oficiais, quando vamos controlar exatamente o que aconteceu. Portanto, não foi com público abrangente. E ainda tinha estas ajudas de carris, catapultas que atiravam um avião, mas ele depois voava com motor. Mas o Santos Dumont decidiu, não, eu vou fazer isto mesmo à série. E por isso é que ele é considerado um dos pais da aviação motorizada. Por isso, não, eu vou mesmo descolar o avião, sem carris, sem catapultas. O motor vai ser suficientemente potente para sair do chão e levantar e voltar a aterrar. E tudo isto com uma comissão oficial para verificar que isto aconteceu. Consegue voar 220 metros e marca o recorde oficial da altura do voo motorizado. Entretanto, em 1909, portanto, 3 anos depois, veem que isto agora a cadência está a acelerar imenso. Foi milhares de anos sem nada, centenas de séculos, centenas de milénios sem nada, e de repente acontece o balão, 70 anos depois o planador, 50 anos depois o avião motorizado. Isto agora está a acelerar. Em 1909, Louis Blériot atravessa o Canal da Mancha, de Calais até Dover, 35 km em 37 minutos. E, portanto, começou-se a perceber, mas espera lá, esta história do avião não é tipo uns ricaços que fazem umas graças. Isto vai ser útil. Portanto, alguém atravessou o Canal da Mancha de avião. Reparem que até agora o recorde do Santos Dumont era 220 metros. Este tipo já é 35 km. Vejam como isto está a evoluir super rápido. Vejam como isto está a evoluir super rápido. Portanto, o Santos Dumont foi em 1906, 3 anos depois já estavam a passar o Canal da Mancha de avião. 3 anos depois já estavam a passar o Canal da Mancha de avião. Entretanto, dá-se uma coisa que desenvolveu imenso o tema aéreo, que foi a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. A aviação acelera brutalmente. Começam a surgir coisas super complexas. Reparem que eles até agora só tinham a preocupação de voar. Epá, voar já não era nada mau. O Santos Dumont só descolar e voltar a aterrar já era tipo fucking insane, 220 metros. Epá, mas a voar, imaginem as pessoas a Paris. Mas não é um balão, não. Pá, o gajo puxa com o motor e descola e levanta voo. Começam a surgir inovações rapidíssimas. Por exemplo, os aviões na Segunda Guerra Mundial, já em 1915, tinham metralhadoras sincronizadas, porque como eram aviões a hélice, a metralhadora tem que disparar enquanto a hélice para sem acertar na hélice. Portanto, tinha um mecanismo de sincronização em que eles podiam disparar as metralhadoras, as balas atravessavam a trajetória da hélice sem nunca bater nas pás da hélice. E começaram a ver aquilo que eles chamavam os dogfights, que é combates aéreos entre aviões. Vejam como isto se está a desenvolver. Vejam como isto se está a desenvolver. Isto é, outra vez, quem for empreendedor, quem tiver a criar empresas, quem tiver em projetos próprios, o empreendedorismo não tem que ser empresas, não é? Quem tiver em projetos próprios, de arte, de cultura, do que for, de ONGs, é preciso perceber o mais difícil, é o início, é os primeiros 10 anos, os primeiros 15 anos. É aí que está o esforço. Depois a coisa vai começando. Quando um gajo vê uma fábrica gigante, que tem 100 anos ou que tem 50 anos, é como aqui. Passado 50 anos já há combates aéreos, mas como é que é possível? Não, porque evolui rápido. Evolui rápido. Há um livro que eu gosto, que eu acho que já referi, que é interessante, que é um livro do Peter Thiel, grande investidor americano, que se chama Zero to One. Que ele diz que o que é mais difícil é sair do 0 e chegar ao 1. O que é mais difícil é chegar... E é todo este conceito. A maior parte das pessoas não consegue chegar ao 1. Desiste antes de chegar ao 1. Desiste antes de chegar ao 1. E depois, a partir daí, é mais fácil. O que é mais difícil é sair do chão. Ao fim e ao cabo, isto, zero to one, o que é difícil é sair do chão. Quando um voo de balão leva uma pessoa, a pessoa sobrevive, atravessa Paris de balão, a partir daí tudo se desencadeia. Este é o conceito do Peter Thiel do empreendedorismo. Isto é tudo empreendedorismo. Isto é o empreendedorismo da humanidade. Isto é o empreendedorismo da humanidade.
E na Primeira Guerra Mundial já havia aviões a voar a 200 km por hora. Já havia aviões a voar a 200 km por hora. Milhares de aviões fabricados. E estamos, portanto, 1914, são 11 anos depois. Epá, vejam a aceleração disto. São 11 anos depois do Wright Flyer. O Wright Flyer foi o tal primeiro avião motorizado. 11 anos depois havia combates aéreos de aviões. 11 anos. E o do Wright Flyer ainda era atirado com carris e catapultas. Era tipo nada. Era um motor, pá, acho que até era feito... não sei se era numa fábrica de bicicletas. Eles eram relacionados com fabricação de bicicletas. E, portanto, era coisa super arcaica. Este avião de 1903 dos irmãos Wright, 11 anos depois havia combates aéreos com tiros de metralhadora de avião para avião. Milhares de aviões fabricados. É impressionante. Em 11 anos. Pá, se não nos deixamos emocionar por isto, é crazy. É preciso ver como a velocidade a que a humanidade evolui. E nós continuamos a acelerar. Entretanto, há aqui um caso que me chamou a atenção, que é muito pouco falado, que é a primeira travessia aérea do Atlântico. Em 1919, John Hancock e Arthur Brown fizeram a primeira travessia aérea do Atlântico sem escalas. Apenas 10 anos, de 1919, a travessia do Canal da Mancha, que nós tínhamos visto, foi em 1909. Portanto, apenas 10 anos. Pá, mas não é estranho, os números batem sempre redondos. Pá. O gajo que estava a escrever o script estava a pôr tipo 7-0, 5-0, mais 10. Epá, é estranho, pá, bate certo. Pá. É a simulação. Apenas 10 anos, há a travessia do Canal da Mancha, exatamente 10 anos depois, há a primeira travessia do Atlântico. Partiram do Canadá para a Irlanda. 16 horas contínuas, gelo a colar-se ao avião, o avião cheio de gelo, os gelados dentro. E, epá, às vezes é um bocado descontado porque ele não fez a aterragem perfeita. Ele caiu quase na Irlanda, portanto não morreram nem nada disso, mas aterraram num terreno pantanoso na Irlanda porque ele percebeu que o avião ia cair, estava a ficar completamente gelado, tudo. 16 horas a voar, imaginem a exaustão. Mas atravessou pela primeira vez o Atlântico. E curiosamente, epá, é um caso que se fala pouco. Eu acho que às vezes, na vida... Há pessoas que fazem coisas extraordinárias, mas se não tiverem algum jeito para comunicar, não tiverem algum jeito para celebrar, para mostrar aos outros, ficam um bocado esquecidos. Então, pá, quando estava a investigar, tive um bocado a investigar, mas porquê é que desvalorizam estes gajos? É pá, não, porque a aterragem não foi perfeita. Ah, não, porque era um avião militar adaptado, não sei do quê. Mas nós podemos sempre ver assim, é pá, com aquilo que não cumpriram, ou dizer, é pá, não, mas foram os primeiros gajos que atravessaram o Atlântico. É giro, para dar que pensar. Nós realmente temos que saber celebrar na vida. Temos que saber envolver os outros. Temos que saber trazer pessoas para os nossos projetos. Temos que saber encontrar pessoas que se deixam deslumbrar. Eu acho que, sobretudo, para quem é empresário, esta capacidade de ter pessoas à volta que se deixam deslumbrar, que têm os olhos a brilhar, que reconhecem o mérito, é crítico. Se não acontece isto, faz um grande feito e a malta à volta... Bom, mas é interessante, pá. Estamos a evoluir rapidamente. 1919 foi 10 anos depois da travessia do Canal da Mancha, atravessaram o Atlântico. 2 anos depois, primeira travessia aérea do Atlântico Sul. Portugueses. Rota Lisboa, Cabo Verde, Rio de Janeiro. Portugueses. Epá, na altura em que os portugueses ainda eram aventureiros, ainda eram exploradores, ainda queriam fazer coisas. Epá, não estavam só preocupados com a última legislação da proteção do direito do trabalho, do sindicato, da pequena preocupação. Pá. Eu acho que os portugueses passam muito tempo agarrados à pequena preocupação. Porque às vezes mais vale não ter nada e ser aventureiro. Pá, um tipo que eu gosto imenso, pá, que é o João Luís, é um português. Eu entrevistei no meu podcast, para um dia destes, para quando eu não tiver vídeos, ainda lanço outra vez o vídeo dele aqui, pá, que encaixa bem. É um português, pá, que foi sem saber nada, pá, eu acho que é extraordinário, pá, tenho imensa admiração por isto. Sem saber nada, ele, pá, não sabia nada de mecânica e foi de moto, pá, pá, já nem sei de onde, de Leiria ou de Alcobaça ou de uma coisa deste género, até a África do Sul e depois ainda foi até Angola, acho que deu mesmo, tipo, desceu até a África do Sul. Pá, e decidiu assim da noite para o dia, vou-me embora. Foi parado pela polícia, a meio do caminho, logo aqui, em Portugal. Onde é que você vai? Epá, eu vou para Angola, mas como assim? Imagina um tipo a andar em Alcobaça ou em Leiria, onde é que você vai? Eu vou para Angola. E fez mesmo a viagem. Eu acho que esta capacidade de fazer sem pensar muito, sem business plans, sem estar abafado, pá. Portugal está abafado, pá. A cultura está abafada, pá. Que alguns consigam libertar.
E então estes dois portugueses, Gago Coutinho e Sacadura Cabral, portugueses, oficiais da Marinha Portuguesa, portanto isto tinha aqui um contexto que o próprio Estado fomentava a aventura e a exploração. E então a travessia de 1922 foi uma iniciativa do Governo de Portugal. E portanto eles saíram de Lisboa e foram até ao Rio de Janeiro de avião. E reparem, havia um desafio enorme, que era não se perderem. Porque hoje em dia, pá, tu tens os Garmins ali, com GPS, com não sei o quê, sabes exatamente onde estás. Aquilo era um avião, com pouquíssima visibilidade. Era muito fácil o avião perder-se e ficar completamente desmadrado, ou não encontrar, quer dizer, encontrar o outro lado, em princípio eles com uma bússola conseguiam saber que era voar para oeste, não é? Mas eles chegaram com precisão ao Rio de Janeiro. Chegaram com precisão ao Rio de Janeiro. Porquê? Porque eles não eram só pilotos. Por exemplo, o Gago Coutinho fez evoluir o sextante astronómico. Portanto, o sextante astronómico é um instrumento de navegação naval, não é? Que usa os astros para posicionar o barco, não é? Mas há um problema, é que o sextante astronómico exige ver o horizonte, porque aquilo mede o ângulo entre o horizonte e um astro de referência, que pode ser o Sol ou a estrela polar, por exemplo, ou outros. E depois, com base nesse ângulo, ele calcula a latitude. Há umas cartas que dizem, com base no ângulo entre o horizonte e o Sol a esta hora, não sei o quê, há uma correspondente latitude onde o barco está. Quando o avião está a voar, naqueles aviões antigos, está lá em cima e eles estão a olhar em frente, eles não conseguem ver o horizonte, então não conseguiam medir este ângulo. Então o que é que ele fez? Fez uma alteração do sextante que introduziu uma bolha de ar que simulava no próprio mecanismo onde é que está o horizonte. E então com a bolha de ar ele conseguia coisa. E tinha uma luz interna que mesmo à noite permitia navegar. Então, a partir daí, à noite, começou-se a conseguir navegar. Este instrumento, o sextante adaptado para os aviões, depois foi utilizado no planeta todo. Como sempre, começou a ser fabricado por uma empresa alemã. Portugal não registrou a patente, nem sei se havia um sistema robusto de estar patentes nesta altura, mas acabamos sempre por não agarrar os nossos desenvolvimentos. Fizeram aquilo e deixaram... E pronto, mas foi um grande feito, foi quem desenvolveu a ferramenta. E, portanto, voaram com rota de elevada precisão, o que era considerado impossível. Sabia-se que conseguia voar com uma direção relativamente harmoniosa num determinado sentido, conseguia voar com uma direção relativamente harmoniosa num determinado sentido, mas não conseguia ter precisão. Com eles passaram a ter precisão. E agora é que surge o nome. Mas é curioso, reparem, já falámos em 1919, os tais John Hancock e Arthur Brown atravessaram o Atlântico pela primeira vez. Se calhar nunca ninguém ouviu falar. Nós somos portugueses, portanto ouvimos com certeza falar no Gago Coutinho e no Sacadura Cabral, mas internacionalmente parece que é assim uma coisa que não está completamente... até a descrição, travessia do Atlântico Sul. Pronto, e depois o que se fala muito, por isso é que eu digo há aqui temas de marketing, é o Charles Lindbergh. Charles Lindbergh, 1927, realizou o primeiro voo solo, sem escalas, portanto os outros são um bocadinho desvalorizados porque pararam em Cabo Verde. Mas pronto, quer dizer, só chegar a Cabo Verde, aterrar e descolar outra vez, acho que já é um feito. Em 1927, o Charles Lindbergh realizou o primeiro voo solo, sem escalas, sobre o Atlântico. Nova Iorque-Paris, 5.800 km em 33 horas e meia. Percebam o impacto para a humanidade. Ele atravessou o Atlântico, Nova Iorque-Paris, 5.800 km em 33 horas. Portanto, 33 horas é um dia e pouco. Um dia mais uma manhã. Naquela altura, a mesma travessia de barco demorava uma semana. Então, o tempo está a ser encolhido. A distância é a morte da distância. É a morte da distância. Que isto tem continuado a acontecer, mas a distância está a morrer. Vimos os astronautas que falei no início, foram a 400 mil quilómetros. 400 mil quilómetros de distância e voltaram. A viagem toda, 800 mil quilómetros ou mais, ou se calhar 1 milhão de quilómetros, porque aquilo ainda tem um bocadinho de voltas e não sei o quê. É a morte da distância. O tema deste vídeo é um bocado perceber a morte da distância. A viagem de avião dele demorou 33 horas, hoje demora 8 horas. Mas de barco continua a demorar a mesma coisa, porque o barco é o barco. Portanto, o barco é cerca de uma semana, os mais rápidos 5 dias, os mais lentos 8 dias, cerca de uma semana. O avião hoje demora 8 horas. Então, aquilo que era um esforço enorme, fazer Paris-Nova Iorque ou Nova Iorque-Paris, que era
uma semana inteira dentro de um barco e agora sai-se de manhã e vai-se jantar a Nova Iorque. É giro, pá. É giro. É giro. Bem, entretanto, aproximamos da Segunda Guerra Mundial. E em 1939 é produzido pelos alemães, nosso amigo do Bigodinho, mais uma vez esse vídeo, para os que já puseram H nos comentários, há de ser feito. Eram inovadores. Estes gajos eram inovadores, eram bons, tinham tecnologia, tinham cientistas, faziam coisas. Então, em 1939, surge o avião Heinkel He 178, que é o primeiro avião a jato. Pá, imaginem o que é um avião a jato em 1939. E depois, pá, acho que à medida que eu vou contando isto, acho que é importante perceberem, ok, o que era Portugal em 1939? O que era Portugal em 1939? Era a malta com um lencinho na cabeça, com a enxada, era a matança do porco, era um nobre a cavalo a meter-se com as camponesas e pouco foi bigodinho de aristocrata e pouco a fazer. O que era o Portugal de 1939? Aqui estamos a falar de alemães a construírem aviões a jato. Apenas 20 anos depois da travessia do Atlântico. É isto? Quando é que foi a travessia do Atlântico? Foi em 1919, não foi? Foi. Portanto, é isto. 20 anos. Exatamente. Portanto, em 1900... Bate sempre certo, números redondos, pá. É sempre décadas certas. Nunca é anos, nunca é 17 anos, nunca é 23. Então, em 1919, o Atlântico foi atravessado pela primeira vez. Em 1939 já havia aviões a jato. Em apenas 20 anos. 4 dias depois de eles terem este avião, começou a Segunda Guerra Mundial. Está relacionado? Não sei, mas é uma coincidência engraçada. Este avião voou a jato, correu bem. 4 dias depois a Polónia foi invadida. Pá, os alemães tinham uma evolução, uma superioridade tecnológica gigantesca no início da Segunda Guerra Mundial. 39-45 há uma corrida tecnológica extrema de aviação e mísseis, e mísseis, e mísseis, entre 39 e 45. Começam a aparecer caças avançados, ainda turbo-hélice, como o Supermarine Spitfire dos ingleses e o Messerschmitt Bf-109 dos alemães, e portanto já havia combates aéreos por todo lado, já havia uma capacidade aérea muito significativa. Começaram a aparecer aviões de grande porte, gigantes, como bombardeiros como o Boeing B-29 Super Fortress, que alcançou 6.000 km de range. Portanto, os americanos da Boeing tinham este bombardeiro que conseguir bombardear a 6.000 km de distância, a alta altitude. Em 1944, os alemães começam a utilizar caças de combate a jato, que eram o Messerschmitt Me-262. E é giro porque há as mesmas imagens e há o recorde do áudio dos pilotos ingleses e americanos a dizer: o que é que está a acontecer? Tipo, eles estão a voar com os aviões deles normais e de repente passam destes Messerschmitts dos nazis, a alta potencial, alta velocidade, muito mais rápido que eles, a dizer: vamos voltar para trás. O quê? Parece que lhes passou uma nave espacial à frente. What was that? What the hell was that? It went by like we were standing still. Blue leader to group. Get off the air. Going by at 2 o'clock. What the hell is it? It was the Messerschmitt 262, the world's first operational jet fighter. It flies 150 miles an hour faster than our fastest fighters. E, portanto, foi o primeiro caça a jato operacional, que era muito mais rápido que os aviões a hélice. Portugal, lencinho na cabeça, não sei. Merece uma reflexão. Merece uma reflexão. Os outros tinham aviões a jato, desenhavam, concebiam, tinham que ter gente que conseguia fazer as contas de física, inventar os motores, novos conceitos, produziam os aviões. O que é que nós fazíamos, pá? Era uma sociedade rural, praticamente. Era uma sociedade subdesenvolvida. Era uma sociedade subdesenvolvida. Era a matança do porco, pá. Era a matança do porco. 1944. Isto ainda evolui mais. Estamos quase no fim da Segunda Guerra Mundial. Os alemães estavam a evoluir muito em tecnologia. Já não foi feio a tempo. Começaram a ter mísseis. Em 1944. E criaram a V-1 Flying Bomb. E depois, no ano seguinte, criaram o V-2 Rocket. Portanto, a V1, a bomba V1, é um míssil de cruzeiro. O que é um míssil de cruzeiro? É um míssil que descola e vai a baixa altitude em direção ao alvo. E tinha
um alcance de 300 km a 600 km, a 640 km por hora. Voava a 640 km por hora. Portanto, era disparado da Alemanha para Londres. E depois havia o V2 Rocket, que é um míssil balístico. O que é um míssil balístico? É um míssil que faz esta trajetória, vai para o espaço e depois cai a alta velocidade. Enquanto um míssil de cruzeiro voa direto para o alvo, este é disparado para super alto e depois cai sobre o alvo com uma velocidade extrema e é quase impossível de interceptar. Porquê que isto tem uma vantagem? Porque vem de cima para baixo. É muito mais fácil interceptar um míssil de cruzeiro que vai a voar paralelo, portanto, mesmo aviões de caça podem abatê-lo, baterias antiaéreas podem abater, e vários destes mísseis V1 foram abatidos. O V2 é quase impossível. Vai ao espaço e cai sobre Londres na vertical. É uma martelada com uma explosão gigante. E, portanto, este míssil V2 é o princípio da exploração espacial. Eles disparavam e a 80 km de altitude, 80 km... Pá, mas estamos em 1945, não é agora. Em 1945. Isto é fucking crazy. Epá, se não perceberem a decalagem de desenvolvimento que existe entre países como a Alemanha e Portugal, e de mentalidade, e de cultura, e de interesses, e de preferências, enquanto nós continuamos a discutir tretas, os gajos em 1945 faziam mísseis balísticos, que iam ao espaço e voltavam praticamente, em plena Segunda Guerra Mundial. 80 km de altura e cai a velocidade supersónica, portanto, vem a mais do que a velocidade do som, a cair do espaço sobre Londres. E isto é a base, já se está mesmo a ver, da exploração espacial, porque quem consegue atirar um míssil destes para cima e voltar a cair em Londres é só empurrá-lo mais para cima e vai para o espaço. Tinha o mesmo alcance de 300 km, mas voava a 5.000 km por hora. Não era possível interceptá-lo. O V2 voava a 5.000 km por hora. Em 1945. Pá, tenho que dizer isto porque não pensam que foi tipo há 10 anos atrás. Em 1945. Portanto, no tempo, no meu caso, dos meus avós, não é? No vosso caso, se calhar estamos a falar de bisavós, não sei, para alguns. 1945, mísseis. E dizem assim, mas se foram 2 ou 3 foi uma experiência. Calma. Da V1 lançaram entre 10.000 e 10.500 e 2.500 atingiram a Inglaterra. Portanto, cá está. A V1, como é um míssil de cruzeiro, era abatido pelas antiaéreas, porque ele veio a voar e alcançado por baixo, ou por caças, ou por qualquer coisa. Produziram 10.000 e 2.500 atingiram a Inglaterra. Do V2 produziram 1.400. 1.400, quer dizer, vou dizer na prática, este míssil balístico é um foguetão. É um foguetão. Produziram 1.400 e 1.100 a 1.200 atingiram a Inglaterra. Cá está, é quase impossível interceptá-lo, porque ele vem a 5.000 km por hora do espaço. Então estás em Londres, de repente só ouve já explodiu, acabou. Portanto, quase todos atingiram. Mas preciso ver... Não é uma experiência. Fizeram 10.000 da V1 e fizeram 1.400 da V2. Isto em 1945. Acho que devem dar uma pausa quase e pensarem o que é que os vossos avós e os vossos bisavós, qual era a atividade? Claro que isto também não é todos os alemães, mas havia gente, neste caso na Alemanha, a pensar em ciência, a fazerem coisas inovadoras, a promover o desenvolvimento da humanidade, que aqui não havia. É engraçado, pá. É por isso que eu acho que é um bom tema para nos deixarmos deslumbrar. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? Essa malta toda alemã mudou para os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje em dia estão cheios de judeus e de descendentes de alemães na área científica, que depois foram desenvolver programas científicos nos Estados Unidos. Em 1947, portanto, 2 anos depois de acabar a Segunda Guerra Mundial, agora vem que isto está a evoluir muito rápido, há 2 anos, Chuck Yeager quebra a barreira do som. Portanto, num avião tripulado, a barreira do som já tinha sido quebrada com estes mísseis, não é? Que já eram supersónicos. Mas não eram tripulados. Aqui é um avião tripulado, em 1947, quebra a barreira do som. E é o primeiro humano a ultrapassar Mach 1. Era o avião Bell X-1, com motor de foguete de combustível líquido. Portanto, era um avião com motor de foguete. Esse motor gastava muito combustível, portanto o avião voava pouquíssimo. Então, eles, para não gastarem combustível e esforço a descolar, eles lançavam este avião agarrado a um B-29 Super Fortress, a grande altitude. Portanto, era um avião bombardeiro, B-29 Super Fortress, levantava voo com o X-1 agarrado, iam para o hiperespaço, lançavam
o X1 e ele depois disparava os motores a jato, a foguetão, e bateu o recorde de velocidade, superando a velocidade do som. Como era lançado a muita altitude, não podia ser a jato, tinha que ser motor de foguetão que leva o seu próprio combustível e os seus próprios oxidantes lá dentro. Porque o ar é muito rarefeito a super altitude. É engraçado que o Jäger, que é o piloto, voa com as costelas partidas. Tinha tido um acidente dias antes e mesmo assim não desistiu e foi. Isto é risco de vida. Imaginem, enfiarem-vos dentro de um avião, que nunca ninguém voou aquilo, prenderem-vos num bombardeiro, levarem para uma altitude colossal, lançarem o X1 e ele, depois de ser lançado em queda, que dispara o foguetão e bate o recorde. É risco de vida. E ele mesmo assim foi com as costelas partidas. 1947 é 44 anos depois do Wright Flyer. Portanto, apareceu o primeiro avião que voou com motor, o tal lançado com carris, com catapultas, com pouca gente a confirmar. 44 anos depois, havia aviões supersónicos. É isto que é importante perceber. Epá, em tudo na vida. Em tudo o que quisermos fazer é tipo, a primeira fase é a mais difícil. O que acontece? A maior parte da malta desiste em 1 ano, desiste em 2 anos, desiste em 3 anos. Pá, pensem nos vossos hobbies, pensem em coisas que tentaram fazer, pensem em objetivos. Normalmente há uma desistência demasiado cedo. Quem supera 10, 12, 15, depois aquilo vai cada vez mais. É tipo exponencial, ao fim e ao cabo, é isto, vai assim, vai assim. Quem está aqui parece que não está a acontecer nada, mas isto já está a subir devagarinho, e depois de repente tudo é fácil. Bateram a recorde voo tripulado supersónico em 1947. Exatamente 10 anos depois. Epá, é isto que eu digo, é simulação. Bate sempre em décadas certas. Epá, é estranho. 10 anos depois, portanto, de 1947 para 1957, 10 anos certos, epá, alguém foi lá ao programa e escreveu mais 10 anos. Bom, em 10 anos, em 1957, Sputnik 1, primeiro objeto lançado por humanos para o espaço. A órbita foi entre 215 e 939 km de altitude, portanto quase 1000 km de altitude, à volta da Terra. E viajava a 28.000 km por hora em órbita. Era uma esfera metálica com 58 cm de diâmetro, portanto uma esfera metálica talvez deste tamanho, pesava 83 kg e tinha 4 antenas. E foi atirada para o espaço pelos russos. União Soviética. Em 1957, mais uma vez, o que é que nós andávamos a fazer? Nós não, porque nenhum de nós era vivo, provavelmente, ou pouquíssimos dos que estão a assistir. Mas o que é que Portugal andava a fazer? O que é que o Brasil andava a fazer em 1957? O que é que Portugal andava a fazer em 1957? Era um bafio. Era um bafio. A única resposta que eu vos posso dar era um bafio. Os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais cresceram num ambiente e depois não havia internet para ver as coisas, não havia YouTubes, não havia WhatsApps para comunicar, mesmo telefonemas internacionais em 1957, não sei. Então, eram uns pacóvios. Os nossos antepassados eram uns pacóvios, podiam viver bem, agradável, com qualidade de vida, mas comparado com os problemas que outras pessoas andavam a resolver no mundo. Eu sei que é duro dizer isto, mas temos que ter esta consciência. Os nossos antepassados eram uns pacóvios comparados com o que os outros europeus, os americanos, andavam a fazer nos anos 40 e nos anos 50. Esse atraso dura até hoje. E se não corrigirmos a cultura, nunca mais acaba. É um atraso perpétuo, não é? Porque agora recuperar é difícil. Bom, mas não é com falinhas mansas que vamos recuperar. Então, em conclusão, Homo sapiens tem 300 mil anos. O primeiro voo tripulado por um humano, portanto, 300 mil anos de seres humanos, foi em 1783. Portanto, nas outras centenas de milhares de anos para trás, nunca ninguém voou. Em 1783, um humano subiu num balão. 120 anos depois, em 1903, aparece o primeiro avião motorizado, tripulado. 120 anos. Portanto, centenas de milhares de anos. Depois a próxima evolução foi 120 anos. Depois deste avião tripulado até chegar ao espaço foi 54 anos. Veem como isto está a acelerar.
E vão dizer assim, está bem, mas o Sputnik 1 ainda era um objeto, pá, tiraram uma bola com umas antenas, está bem, pá, mas isso ainda não era a coisa. Ok, não vou entrar, mas vou responder. Demorou 15 anos, depois da Sputnik 1, até o Neil Armstrong andar em cima da Lua. Epá, é impressionante. Epá, percebam o que eu estou a dizer. A evolução é mesmo gigante. 300 mil anos de humanidade, até 1783, portanto, centenas de milhares de anos. 120 anos a partir do primeiro balão, portanto, 1783, primeiro balão. 120 anos até 1903. Primeiro avião motorizado, mas que era aquela treta lançada por catapultas. Do primeiro avião motorizado até à era espacial, 54 anos. Daquela trotinete, pá, que mal era um avião, que deu um saltinho de poucos metros, até à era espacial, foram apenas 54 anos. E desde o início da era espacial até andarem em pé em cima da Lua, o Neil Armstrong, é isto, está aqui atrás de mim, demorou apenas 15 anos. 15 anos de resolver isso. É absolutamente excepcional. É absolutamente excepcional. É inspirador. É motivador. É perceber que a humanidade anda para a frente. É perceber, e agora faz-me confusão, estes gajos da Artemis 2 foram à Lua, deram a volta, quase não se celebra, só se fala em guerras do Irão. Quase, há pouquíssimas referências com isto. As pessoas estão realmente distraídas com o que não interessa. As pessoas estão realmente distraídas com a pequena política, com o pequeno desporto, com a pequena treta. Bom, para acabar, aqui Clube dos Carnívoros, que tem quase 30 pessoas. Eu no vídeo anterior já referi a alguns. O que é o Clube dos Carnívoros? É aqueles que já viram todos os vídeos do canal. E a ver estes carnívoros é o que me tira um pouco também. Eu sei que ainda há muita gente que vê os vídeos, mas que ainda não viu todos. Portanto, quando eu demoro às vezes a lançar um vídeo, tem sempre o material para trás que está tão atualizado como se tivesse sido lançado hoje. Já tinha reconhecido 1, 2, 3, 4, 5, 6 carnívoros no vídeo anterior e agora temos muito mais que me vão deixando nos comentários, já vi todos. Narciso Custódio, Sérgio Teixeira, Miguel Gonçalves, Guilherme Santa Rita, David Cardoso, André Vieira, Tiago Pancas, José Faria, Filipe Ferreira, Miguel Correia, J. Mag 1962, Tiago Domingues, Luís Arial, Filipe Buco, Diogo Santos, Diogo Serafim, J. Rodrigues, Edgar Gaspar, Sérgio Pires, Pedro Gomes e da Silva. E para além destes temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eu já referi no vídeo anterior. Portanto, estamos quase a chegar aos 30 carnívoros. Ah não, tenho aqui mais, pá. Se cá estamos mesmo nos 30 carnívoros, para lá. Chacazu, Hugo Pacheco, Alexandre Gomes, um abraço Alexandre, João Santos. Temos aqui o Clube dos Carnívoros, que são as pessoas que sabemos que já viram todos os vídeos. Pá, motiva-me imenso quando virem todos a coleção completa, deixa-me dizer, pá, já vi tudo. E acho que é interessante, pá, porque qualquer dia podemos fazer um evento à volta disto, convidar as pessoas que já viram os vídeos todos, conversarmos cara a cara. Surgiram temas para os próximos vídeos, pá, pode ser o Santos Dumont. Se quisermos fazer mais sobre isto, pode ser o Santos Dumont, pode ser engraçado. Podemos falar sobre as explorações espaciais tripuladas, os Apolos, que eu aqui não entrei, a ida à Lua, etc. Pode ser um tema. Ou então podemos deixar isto assim e divergimos já, por exemplo, para a história de Israel. História de Israel, pá. História de Israel, pá. É um tema, pá, já pós-Segunda Guerra Mundial. Mais um vídeo em que tocámos no H, não é? Através da inovação, pá, que os alemães tinham durante a Segunda Guerra Mundial e, portanto, continuamos a rondar o tema e um dia deste há de ser o mega bife que é o H, mas acho que este foi um bom bife do lombo, pá, sobretudo para elevar o nosso espírito. Para elevar o nosso espírito e para nos lembrar a importância de sermos heróicos, a importância de fazer o que é difícil, de fazer pelo gosto de fazer, não é porque nos pagam. Pá, nenhum astronauta vai para a Lua porque é bem pago para ir. Nenhum gajo entra num primeiro avião supersónico só para ganhar dinheiro, não é? É o gosto da conquista. É isto que eu vos sugiro que continuem a fazer, que se continuem a deixar inspirar, que continuem a empreender. Empreender não é só empresas, é fazerem aquilo que vos entusiasma, que vos emociona. Forte abraço, até ao próximo vídeo.